As evocações seriexológicas. O que seriam essas evocações? Aquelas evocações que você acaba evocando situações de vidas passadas que você vivenciou. Isso ocorre naturalmente no dia a dia. Muitas pessoas assistem filmes, séries e coisas na televisão que evocam o passadão dela. E essa pessoa tem que entender que isso tem a ver com a holomemória dela, porque nós somos seres conscienciais que possuímos uma holomemória, uma memória do paracérebro. Que tudo que a gente já viveu em retrovidas, vidas passadas, fica registrado ali nesse processo aí de holomemória. E quem não entende como funciona essa questão de retrolembranças, retrotraumas, a pessoa fica bem limitada a apenas essa vida intrafiscalizada, ela não expande o seu potencial cognitivo e parapsíquico, por exemplo. É lógico que hoje, conversando com um amigo no WhatsApp, ele é muito criterioso, ele tem muito processo de duvidar de quando determinadas pessoas falam que foram determinadas personalidades, costumam falar de personalidades mais famosas, mas se você analisar o jeitão da pessoa, o temperamento dela, você vai acabar admitindo que determinada pessoa realmente foi aquela pessoa que ela até consegue demonstrar esse processo de personalidade consecutiva, porque o temperamento é o último que muda. A pessoa pode mudar até de sexo, mas o temperamento dela continua o mesmo, o jeitão ali, a essência da consciência é a mesma. Então, essas pessoas que conseguem fazer evocações sadias, né, porque existem evocações negativas também, que a pessoa acaba ficando mais destrambelhada do que já está aqui na vida intrafiscalizada. Acabei de assistir um vídeo aí do nosso amigo Takshita. Eu não sou de indicar YouTube, contas no YouTube não, mas eu indico 3 contas aí, vou colocar na descrição aí, que são excelentes, da Andressa Molina, é isso mesmo, uma humanoterapeuta, que na minha opinião é um intermissivista, ela só que não está ligada à conscienciologia, o Moisés Zagui e o nosso amigo esse Takshita aí, que ele é favorável ao governo mais socialista. Eu discordo de algumas coisas que ele fala, mas o binômio admiração e discordância. Mas ele é bem engraçado, ele falando aí que o pessoal aproveitar essa fase aí, né, da pandemia e além dos likes, ficam dando like na internet e utilizar a internet de forma sadia, como nós estamos utilizando, eu e ele utilizamos para expressarmos nossas opiniões, né? Então essas questões aí, ele admite a série de existência, a questão da série X, as reencarnações, eu já percebi nos vídeos dele. Então, dê uma conferida lá no Takshita, que ele é engraçadíssimo. É meu futuro, provavelmente na idade dele eu estarei fazendo o mesmo num local aí ligado ao verde, fazendo as minhas reflexões conscienciológicas exóticas. Mas voltando ao assunto, dei uma saída rápida aí do assunto serioxológico. Essas evocações, eu comecei a estudar Consciologia devido a esse processo de desconfiar que eu não era algo além da minha genética, porque eu tinha os traços intraconscienciais inatos, ou seja, aquelas características que eu trouxe de vidas passadas, diferentes dos meus pais. Por exemplo, esse processo de megalomania. Eu sou um pouco megalomaníaco, mas recentemente até estou estudando a possibilidade de esse processo de ter essa megalomania, né, de querer ser mais do que os outros e de querer que as pessoas reconheçam a minha genialidade, devido eu ter feito coisas interessantes e feito sucesso no passado, né, feito muitas coisas que causaram causaram admiração, e analisando aí uma possibilidade até na Renascença lá na Itália, agora eu percebo que provavelmente começou ali, onde eu fui considerado magnífico lá, uma personalidade, e depois passando pela França, também fui escritor, na Inglaterra fui endeusado mais ainda, e por último eu tenho essa hipótese de ter criado o esporte mais praticado no mundo e ter trazido para o Brasil na última retrovida. Então esses processos de megalomania, de narcisismo, não é só desse período intrafísico. Meus pais são bem simplórios, são bem humildes, são bem religiosos, então você começa a desconfiar que existem traços que você acaba trazendo de vidas passadas. Então você tem que fazer essa pesquisa, fazer essas evocações serexológicas. Hoje em dia tem a instituição conscienciológica
conscienciocêntrica, seriexológica, muito séria, paracientífica, não tem essas questões de achismos. Tem até um quadro chamado Colloquium Seriexológico, que a pessoa vai lá e apresenta a possibilidade dela ter sido determinada personalidade. Então, a instituição conscienciocêntrica chama-se Consecutivos. E lá atrás, quando eu comecei a perceber que existiam, e ainda existe, né, esses igrejismos dentro da Conscienciologia, algumas pessoas meio que tratando a Conscienciologia como se fosse uma seita, eu comecei a dar uma desanimada, aí eles criaram a Consecutivos, eu fiquei mais animado. Então, conversando com outras pessoas que estão há mais tempo estudando o paradigma consciencial e já estão no patamar de desperticidade, que é aquela questão da pessoa não se sentir tão conflituosa intraconsciencialmente, aquela pessoa que não tem mais conflitos intraconscienciais, ela recebe as interferências negativas extrafísicas, interferências negativas intrafísicas devido à inveja alheia e continua fazendo o que tem que ser feito, continua executando a sua programação existencial. Então essas pessoas me deixaram mais motivado para continuar estudando o paradigma consciencial, mas eu tenho esse plano de estudar de forma mais libertária, nada de ficar sendo voluntário oficial e essas coisas que, na minha opinião, ainda eu acho que atrapalham um pouco, assim, você ser mais liberal. Então é possível você fazer uma tarefa de esclarecimento ampla sem estar ligado. Atualmente eu não penso fazer isso. Futuramente poderia até voluntariar oficialmente. Mas é isso. Existem ferramentas para a pessoa entrar nessa vibe aí de evocar quem ela foi em determinada vida. E quando a pessoa fica especialista nisso, ela acaba tendo insights para entender quem foram as pessoas que estão em torno dela. Ela consegue até descobrir quem determinadas pessoas foram no passadão também, devido a esses insights parapsíquicos que eu tenho comigo, que eu recebo interferência extrafísica de uma consciência evoluidíssima, que é especialista nessa área da seriexologia, que eu já falei aqui, que é o xamã Pena Branca, que eu chamo ele de... que eu acabei mudando aqui para o sítio e fui sorteado para escolher um nome. Eu acabei escolhendo o nome Piatã, então é o xamã, mais conhecido como xamã Pena Branca e cacique Pena Branca. Na minha opinião, extrafisicamente, ele é uma consciência extrafísica de nível de evoluciólogo e especialista nessa área aí de seriexologia. Provavelmente, se por acaso eu for voluntariar oficialmente na Conscienciologia, será nessa área aí da seriexologia. Então fica aí a dica para as pessoas fazerem mais evocações seriexológicas no dia a dia. Não acredite em nada que estou fazendo aqui, falando aqui no sítio Piatã. Tenha suas próprias experiências, utilize aí o princípio da descrença. Você que está me assistindo aí, e dê aquele like e até a próxima segunda.